O planeta Terra ele é dividido em 3 esferas. A principal seria a hidrosfera, que é a esfera onde se encontra a água. Tem a litosfera, que é a parcela mineral, e a atmosfera, que é a parcela gasosa do planeta Terra. Se a gente pegar e tiver uma intersecção, né, entre essas 3 esferas, a gente tem ali a biosfera. A biosfera a gente pode classificar como sendo ali a interação dessas 3 esferas e é onde são encontrados os seres vivos. E é nessa atmosfera aí que tem aquela camada chamada estratosfera? Sim, é sim. Ah, aquela camada que lembra o tomate no banco. O que o tomate foi fazer no banco? Mas que história é essa? Tirar o extrato. E aí, galera do Inter... Apagou a luz. Ele veio mais empolgado, apagou a luz. E aí, galera do Inteiramente, seu espaço interdisciplinar. Eu sou o Kendi da Física. Vocês já devem ter me visto outras vezes como coadjuvante, mas hoje eu sou o ator principal. É isso aí, eu sou o Guilherme Aparecido da Biologia e dessa vez quem vai apresentar então, como já falou, é o Kendi, certo? Então, espero você aí apresentando vários outros episódios. Muito obrigado pelo convite. E a gente tá aí orgulhosamente apresentando, né, uma ex-aluna nossa, né, Kendi? Exatamente. No cursinho que hoje tá aí fazendo graduação, certo? Certo, gente, tudo bom? Eu sou a Vanessa, eu faço graduação em Geografia. Tive que aguentar esses 2 um ano no cursinho popular e tô aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite, viu? Perfeito, a gente que agradece aí, né? E hoje o nosso tema interdisciplinar vai ser justamente sobre o quê? O planeta Terra. Então vamos aí para a nossa mesa didática. A Terra, ela, embora muita gente fale que ela é uma esfera, na forma, o correto é se falar que ela é um geóide. Tem um achatamento nos polos. Ele também tem um eixo de inclinação aproximadamente 23 graus e 27 minutos. Esse eixo de inclinação faz com que mude a incidência dos raios solares, né? Mas, pensando na parte da geografia, tem uma outra característica que seria interessante a gente passar aqui. Uma divisão que foi feita do globo terrestre, nela são feitas faixas horizontais, de 30 em 30 graus tem as principais. A primeira, a norte, é o Círculo Polar Ártico, ele está aproximadamente 60 graus. Tem o Trópico de Câncer, também no hemisfério norte, a linha do Equador, que é a linha central, e 30 graus sul tem o Trópico de Capricórnio e 60 graus sul o Círculo Polar Antártico. E essas faixas nós podemos chamar de latitude, hein? Um dos movimentos famosos da Terra é o movimento de rotação. Rotação nada mais é do que a Terra girar ao redor do seu próprio eixo. A Terra gira no sentido anti-horário. A velocidade aproximada de rotação da Terra é de 1.675 km por hora. Um outro fato que acontece com a Terra é a incidência dos raios solares. Os raios solares incidem com intensidades diferentes na Terra devido à sua inclinação de 23 graus e 27 minutos. A velocidade com que os raios solares chegam na Terra é aproximadamente a velocidade da luz no vácuo, que é 3 vezes 10 a quinta quilômetros por segundo. A distância entre Sol e Terra é aproximadamente 150 milhões de quilômetros, uma unidade astronômica. E o tempo aproximado para que a luz saia da superfície do Sol e chegue na superfície da Terra é de aproximadamente 8 minutos. Devido à alta incidência dos raios solares na região entre os trópicos, próximo da linha do Equador, essa região temos uma baixa pressão. E nas regiões dos trópicos, nós temos uma região de alta pressão. Pressão atmosférica nada mais é do que o peso do ar numa superfície.
Quando você aquece muito uma superfície, o ar ali fica menos denso, ele expande, tende a acender. Quando o ar acende, aqui fica com menos partículas de ar, ou seja, fica com uma região de baixa pressão. Porém, assim que o ar subiu, outro ar tem que vir preencher. Isso aqui é o famoso ventos alísios, ele alisa a Terra. Então, relacionando a umidade e a incidência dos raios solares que a gente tem nessa região do Equador, aqui forma-se o bioma chamado de florestas equatoriais. E essas florestas equatoriais, elas são caracterizadas pelos seguintes fatores. Apresentam alto índice de pluviosidade, suas árvores podemos chamá-las de latifoliadas, devido ao seu tamanho ser muito largo, justamente para captar muito sol que está sendo incidido nessa região do Equador. E por último, podemos dizer também que essas florestas elas são densas, então existem vários estratos nela, que é justamente por causa de uma questão de competição por luz entre as árvores de lá. E temos em latitudes próximas à do Equador a formação de outros biomas chamados de savanas ou estepes. Neles, as árvores são mais retorcidas, a umidade, assim como a pluviosidade, é menor e são árvores que não precisam das folhas tão largas, pois a vegetação nesses biomas é esparsa, ou seja, tem muito espaço entre elas e ainda suas raízes geralmente são profundas, porque passa muito período sem chuva. Além das faixas latitudinais, é importante a gente pensar que a Terra ela é formada por placas, né? E essas placas tectônicas elas estão em constante movimento. O movimento das placas cria o que a gente faz, o que é chamado de orogênese, né? A orogênese nada mais é do que a formação de cadeias de montanhas. Essas cadeias de montanhas elas influenciam diretamente no clima local e regional. E é isso que vai fazer, né? Regiões com maiores altitudes, né? Quanto maior for o relevo, né? Maior a altitude. Quanto maior a altitude, menor a pressão. Por quê? Num lugar que tem maior altitude, tem menor coluna de ar. Num lugar que tem baixa altitude, tem uma grande coluna de ar. Quanto maior a coluna de ar, maior pressão. Então a maior pressão atmosférica, teoricamente, é no nível do mar. E no alto de uma montanha, baixíssima pressão. Quando a gente tem elevadas altitudes, a gente tem neve, justamente por ter menor concentração de gases, menor acúmulo de calor e menor a temperatura. Né? Então por isso que neva ali no topo das montanhas. E a gente pode relacionar um bioma, que é a taiga, né? A floresta de coníferas, que a gente tem os pinheiros. E os pinheiros eles são aptos a viver numa região mais fria, certo? Então a gente tem ali nessas altitudes mais ao norte, que no caso é uma faixa ali, a floresta boreal, né, a floresta das coníferas, ou também a gente pode encontrar eles em altitudes elevadas, no topo de montanhas, por exemplo. As áreas de baixa pressão fazem com que o ar ascenda, ele vai para latitudes maiores, cria um movimento combinado com a rotação da Terra. Ele forma as células convectivas e vão movimentar as massas de ar. A zona equatorial ela é caracterizada por uma grande pluviosidade devido à ascensão do ar que é causada pela baixa pressão, diferentemente do que acontece na zona tropical. Por ser uma área de alta pressão, são as zonas onde tem menor umidade. Nessas regiões que nós temos menos umidade e onde as massas de ar chegam mais secas, a gente tem um bioma chamado de deserto, que é caracterizado por ter uma vegetação xerófita, ou seja, as plantas têm suas folhas modificadas na forma de espinhos, para justamente evitar a perda de água. E o deserto, por não conter muita umidade, a sua amplitude térmica acaba sendo muito alta. Dessa forma, nos dias os calores são intensos e as noites são extremamente frias, com temperaturas abaixo de zero até. Tem uma questão que influencia também na temperatura da região. Por exemplo, um lugar onde está no centro do continente, ele vai ter uma amplitude térmica maior do que um lugar que está próximo do litoral. A amplitude térmica nada mais é que a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima desse lugar.
E o fator que determina se vai ter grande amplitude térmica ou baixa amplitude térmica é a quantidade de água no lugar. A água tem um alto calor específico, ou seja, ela precisa de muita energia para variar 1 grau nela e precisa perder muito calor para diminuir 1 grau nela. Então, a região que tem muita umidade, ela dificilmente vai ter picos de temperatura, picos de calor, picos de frio. Ela é mais estável. Então, região mais úmida tem menor amplitude térmica e regiões secas, com pouquíssima umidade no ar, tem grandes amplitudes térmicas. Muita gente vê, clima-tempo, a moça do clima, não. A gente tem que diferenciar, né, o que é o tempo e o que é clima. O tempo é o estado momentâneo da atmosfera. Então, se o dia está chuvoso, se o dia está nublado ou ensolarado. E o clima, ele já é uma configuração local, né, daquela região ao longo de um tempo, né? Estabelece-se aproximadamente 30 anos para se definir um clima daquela região. Aí tem a influência de vários fatores, como a gente já falou, da altitude, da latitude, a vegetação, e isso tudo caracteriza o clima do local. E esse foi o nosso Inteiramente de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se ainda não se inscreveram no canal, se inscreve no canal aqui embaixo. Dá um like, um compartilhar, mostra para os seus amigos para eles aprenderem um pouquinho de geografia, biologia e física. E espero encontrar vocês de novo nos próximos episódios no futuro. Perfeito. Gente, muito valeu. Muito obrigado. Obrigadão. Kenji, muito obrigado. Perfeita aí sua apresentação. Muito bem. Muito obrigado. Espero você apresentando mais vídeos aí, ok? Vou tentar. Vanessa, espero você muito mais vezes aqui. Muito certo? obrigada pelo Valeu convite. mesmo. Tá se tornando ali uma ótima geógrafa, né? Com Que certeza. orgulho de aluna, né? Ótimas referências, né? Sim, então Puxa perfeito. o saco. Gente, então na segunda que vem estamos aí de novo, certo? Certo. Então, até a próxima. Falou!